Meu nome é Dayana, eu sou especialista em clínica médica, faço parte do portal do PebMed, trabalho no portal e no aplicativo, e eu sou responsável pela parte de clínica médica e terapia intensiva lá. Hoje nosso convidado é o Dr. Luciano César Azevedo, ele vai se apresentar agora. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por estarem assistindo aí essa nossa discussão. Eu sou especialista em clínica médica e terapia intensiva. Fiz residência em terapia intensiva na Faculdade de Medicina da USP. Depois fiz doutorado, pós-doutorado em livre-docência lá na Faculdade de Medicina da USP. Então, sou professor de lá como livre-docente e sou superintendente de ensino do Hospital Sírio-Libanês. Ótimo. Vamos lá. Eu queria começar dizendo que eu estou muito feliz de estar nessa live com o Luciano, porque o Luciano é uma pessoa que eu admiro muito, um profissional assim, incrível. Eu conheci o Luciano no ILAS, no congresso que teve aqui no Rio, e desde então eu admiro e acompanho o trabalho dele. E ele tem sido uma pessoa muito importante nessa linha de frente do coronavírus, tanto na linha de frente mesmo, quanto tocando muita pesquisa bacana para a gente, e realmente é uma oportunidade muito bacana poder conversar contigo, Luciano. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não, é um prazer. Eu que agradeço. O pessoal está até brincando, me chamando de rei das lives aí, mas eu tenho procurado... Bom, cada um ajuda como pode, né? No cenário atual, então eu tenho procurado tentar ajudar, tentando disseminar o que a gente aprende, o que a gente discute no dia a dia desses pacientes com Covid-19, como uma forma de ajudar as pessoas que estão na linha de frente. A gente sabe que nem todo mundo é como a gente, especialista em terapia intensiva. No cenário atual, a gente tem um monte de pessoas que estão cuidando desses pacientes e não necessariamente são os experts ou são as pessoas que estão mais habituadas a cuidar de paciente crítico. Então, sendo assim, que a gente puder ajudar disseminando webinar, disseminando conhecimento na forma de contato pela internet, é um prazer. E interagir com o público é sempre maravilhoso. Show, muito bom, Luciano, muito obrigada. A gente aqui pensou de fazer uma live baseada nas dúvidas de vocês. Muita gente já mandou dúvida previamente. O som tá legal, gente? Tá bacana o som? Beleza. Muita gente mandou dúvida previamente e a gente dividiu as dúvidas em 3 blocos. A gente vai fazer um bloco de diagnósticos, um bloco de terapias disponíveis e um bloco de ventilação e oxigenação. Então, eu vou seguir mais ou menos esse roteiro. Vocês podem interagir aí com a gente. No final, eu vou dar um tempo para as perguntas que forem surgindo espontaneamente também. Vamos lá. Vamos começar pelo bloco de diagnóstico. Eu vou falar algumas dúvidas que surgiram. A primeira dúvida é: a gente deve pedir dedímero de rotina? Bom, assim, o que acontece com esses pacientes com Covid-19? Né? Tem cada vez mais trabalhos mostrando que esses pacientes têm alterações de coagulação. Né? Então, o dedímero, como sendo um produto da coagulação, produto da degradação parte da degradação da fibrina, ele está ativado nesses pacientes. E a discussão da disfunção da coagulação que os pacientes com Covid-19 têm é muito significativa. Então, por exemplo, eles têm dedímero aumentado, né? E esse dedímero ele se correlaciona com o prognóstico. Dedímero muito alto marca uma mortalidade maior desses pacientes. Eles têm uma tendência a ter eventos protrombóticos, tanto venosos como arteriais. Tem trabalho sugerindo que quando você hepariniza esses pacientes, mesmo heparinização profilática, você reduz, está associado com a redução do risco de morte desses pacientes. Então, eu não diria que a gente deve medir o dedímero de rotina, mas se você tiver o dedímero disponível, eu acho que ele é uma ferramenta que te indica a gravidade do doente. Do mesmo jeito que o lactato indica a gravidade dos pacientes com sepse, por exemplo, no Covid-19, o dedímero também indica uma gravidade maior e se correlaciona com o risco de morte. Então, eu acho que, se for possível, se tiver disponível o dedímero no seu serviço, eu acho que vale a pena coletar, pelo menos quando o doente chega, e a intervalos regulares. Eu não colheria diariamente, mas se ele tiver uma piora significativa, você pode colher um dedímero e ver se, por exemplo, piorou substancialmente a coagulação do paciente. E o dedímero ele tem sido discutido como sendo um fator que indicaria a necessidade de anticoagular esse doente. Então,
tem grupos sugerindo, isso não é baseado em evidência, é baseado em experiência pessoal ou experiência de grupos, que sugerindo que dedímeros acima de 3.000 por determinada metodologia, ou de 2.000, segundo outros, você deveria anticoagular plenamente esses pacientes. Entendeu? Então, de novo, isso não é baseado em evidência, mas isso é muito discutível porque, aparentemente, na gênese da COVID, existe uma disfunção de coagulação que a gente ainda não sabe bem se é CIVD. Pode ser que seja uma endotelite, uma inflamação do endotélio, uma vasculite, que esses pacientes fazem microtrombo, mas, de fato, eles ativam a cascata de coagulação, qualquer que seja o mecanismo fisiopatológico. Então, por isso, vale a pena coletar o dedímero, até para te guiar também em termos de alguma necessidade de anticoagulação plena, mesmo não sendo, como eu disse, baseado em evidência. Certo. E o IL-6? O IL-6 já é mais complexo, né? Porque a IL-6 é um marcador de inflamação. Então, não dá para dosar de rotina, né? A gente, por exemplo, no sírio-libanês e nem no HC, a gente dosa isso de rotina, a gente mede isso de forma intermitente. Para alguns doentes, a gente mensura a IL-6, mas não é rotineiro, tá? Porque depende de técnicas mais complexas, né? Os laboratórios fazem isso principalmente em cenários de pesquisa, mas alguns hospitais medem digamos, de uma forma mais frequente, né? Não necessariamente no ambiente de pesquisa nesses pacientes com COVID. O que é que ele te marca? Ele também marca o prognóstico. Então, um IL-6 muito aumentada se correlaciona com o risco de morte nesses pacientes. E aí, essa é a origem da ideia de você tratar a inflamação dando um anti-IL-6, por exemplo, o tocilizumab, né, que é o bloqueador da IL-6, que agiria reduzindo essa inflamação. Então, eu posso pegar, pensando naquela história de medicina personalizada, medicina baseada em evidência, ou em medicina baseada em marcadores, se eu tiver um doente, estou falando hipoteticamente, tá, pessoal? A gente não sabe nada disso para a COVID agora, mas talvez no futuro, com o avançar da pesquisa, eu possa chegar um doente, eu meço o dedímero e eu meço a IL-6. Um IL-6 alto eu trato com tocilizumab. Se ele tiver um IL-6 normal, eu não preciso bloquear a inflamação. Mas se ele tiver um dedímero alto, eu identifico, por exemplo, uma alteração da cascata de coagulação. Aí eu anticoagulo doente, ou daria proteína C ativada, ou daria antitrombina, que tem gente, ou trombomodulina, que tem gente discutindo todas essas possibilidades. Então, na verdade, a doença é muito nova, Dayana, e o pessoal que está nos assistindo, né? A doença é muito nova, só tem 5 meses. Nem nasceu ainda, né? Não tem nem 9 meses. É muito recente o Covid-19. Então, a gente não sabe muita coisa. Muito do que a gente está discutindo aqui é hipotético e baseado em estudos que descrevem as características desses pacientes. É possível que no futuro a gente consiga tratá-los com esse formato, né? De determinado perfil eu trato com um medicamento. Outro perfil de coagulação eu trato com anticoagulante. E por aí vai. Mas agora a terapia é terapia de suporte. Nada disso é factível de ser feito na prática. Nem tocilizumab, anticoagulação a gente não tem evidência. Corticoide, que também poderia bloquear a inflamação dentro do cenário de uma interleucina 6 aumentada. A gente também não tem a evidência, né? Tem estudos em andamento, inclusive nossos aqui no Brasil, mas a gente não sabe como tratar. Por enquanto, o melhor tratamento é o tratamento de suporte para esses pacientes mesmo. A Miliette, ela fez uma pergunta que é bastante interessante, que é como que a gente deve lidar com a elevação do segmento ST nos pacientes com Covid? Boa pergunta. Assim, existe uma discussão sobre esses pacientes poderiam ter síndrome coronariana associada, né? Então, existe discussão de guidelines, sugestão de investigação, mas, na verdade, na prática, não tem uma demonstração muito clara de que esses pacientes possam ter doença coronariana obstrutiva macrovascular, digamos assim, né? Talvez eles tenham trombose microvascular. Do mesmo jeito que talvez eles tenham trombose microvascular no pulmão. Mas isso você não trata com reperfusão, né? Nem com angioplastia, nem com cirurgia de revascularização. Então, por exemplo, tem uma descrição muito legal de um caso clínico de uma doente que chegou, uma doente na Itália, não é na China, não, é na Itália, no JAMA Cardiology de algumas semanas atrás. A doente chegou com
sinais de insuficiência, de insuficiência cardíaca, de falta de ar, tal, um mal-estar precordial, um eletro com alteração do segmento ST em várias derivações, foi para o CAT normal, e no final que ela tinha, né, identificado por ressonância, era uma miopericardite causada pelo Covid-19. Tá? Então, esses doentes podem ter um acometimento cardíaco, identificado, por exemplo, por elevação da troponina. Né? Isso pode acontecer em 25% a 30% dos casos, de acordo com as casuísticas que tem descritas na literatura. O que isso representa? Representa doença coronariana? Aparentemente não. Representa dano miocárdico, que pode ser por resposta inflamatória, mas não parece ser dano miocárdico direto do vírus. Porque quando foi feito biópsia endomiocárdica, tem um relato de casos de biópsia endomiocárdica, os caras não acham o vírus nesse coração. Então não parece ser dano citopático viral. Parece... não é isso não, desculpa. Não é que eles não acham o vírus. Eles não acham o vírus no cardiomiócito. Eles acham o vírus nas células inflamatórias em volta lá da parte intersticial, lá do miocárdio. Mas no cardiomiócito eles não acham. Então, a alteração da troponina não parece ser diretamente um efeito citopático, mas parece ser uma inflamação causada pela presença do Covid-19 no organismo do paciente. Então, seria uma miopericardite. Né? Alguns descrevem algo parecido com Takotsubo, né? O broken heart, alguma coisa que os doentes teriam uma disfunção cardíaca que seria transitória. Né? Então, tem a disfunção, com a evolução clínica o cara melhora e a disfunção cardíaca some. Certo. Agora eu vou fazer uma pergunta que é da Ingrid Marcelo. Ela pediu para perguntar com que frequência a gente tem que colher o suave nasal do paciente e se a gente precisa ficar colhendo para saber se esse paciente ainda transmite ou não. Essa pergunta é muito boa e a gente não tem uma resposta muito adequada para isso. Tá? Por quê? Primeiro que o suave nasal, nas melhores casuísticas, digamos assim, quando você faz o PCR, né, a reação em cadeia de polimerase com suave nasal, a positividade dele, a sensibilidade dele é de 60%, 70%. Então, tem um risco de 30% a 40% de você ter falso negativo. Ou seja, o indivíduo é positivo, ele tem Covid-19, mas o SWAB, ele não identifica isso. Porque ele é colhido de forma inata. Você já fez SWAB? Você fez, né? Eu fiz, deu positivo. É horrível. Como disse uma amiga minha, é praticamente uma biópsia transesfenoidal intranasal, né? Então, é muito desagradável, né? Então, às vezes, a coleta não é feita de forma adequada, a manipulação e mesmo o exame não é feito de forma adequada. Então, você tem um risco de ter 30% a 40% de falso negativo. Ou seja, o indivíduo tem a doença, ele tem Covid, só que você não consegue identificar. Isso acontece principalmente nos primeiras 24, 48 horas do início dos sintomas. Então, por isso a recomendação que você deve colher só com 3 ou 4 dias. Se começou a ter sintomático, colhe com 3 a 4 dias o primeiro suave. Não é positivo, mas você tem a sintomatologia, teve exposição a alguém com Covid e tem uma tomografia alterada, você tem que ser tratado como um caso suspeito, inclusive como isolamento. Né? O que a gente tem feito, por exemplo, lá na UTI do hospital? A gente colhe, às vezes é negativo, tá? E o paciente tem claramente o quadro clínico sugestivo de Covid. O que a gente faz? Muitas vezes a gente precisa entubar, a gente entuba o paciente e aí a gente colhe o aspirado traqueal ou mesmo o lavado. Na maior parte das vezes, o aspirado traqueal. No aspirado traqueal, a positividade aumenta, a sensibilidade aumenta para 80%, 85%. Ou seja, assim, aumenta a chance de você conseguir identificar o vírus, porque o vírus desce, né? Ele sai da via respiratória superior, ele vai para a via respiratória inferior, onde ele vai causar a síndrome respiratória aguda grave ou a síndrome do desconforto. Então, nesse sentido, é melhor você esperar, às vezes é melhor você esperar um pouquinho e coletar. Se você coleta com 3 dias e o doente não foi positivo e você tem uma suspeita clínica forte por causa da tomo, por exemplo, você pode esperar mais 3 dias e coletar de novo, ou 4 dias na primeira semana, né? Juntar a primeira semana e coletar novamente desses pacientes. A outra pergunta diz a respeito a como é que a gente tira o doente do isolamento, né? Então, a gente tem esperado... porque, por exemplo, se você for esperar a tomografia, ela demora um tempo para
reabsorver aquelas imagens, né? Então, a gente espera 14 dias de quadro, colhe o swab. Se o swab for negativo, a gente tende a retirar o paciente do isolamento, ou manda ele para uma enfermaria, que também é só de Covid, ele continua lá, mas não isolado nesse cenário. Mas isso, de novo, isso pode ser variável de serviço para serviço. Nem todo serviço adota essa técnica, adota esse padrão. Beleza, tranquilo. A gente vai agora para o segundo bloco de perguntas, que é a parte de diagnóstico. Queria primeiro agradecer, bateu aqui 1.200 pessoas com a gente. Queria agradecer a todo mundo aí que está assistindo a live. Daqui a pouquinho eu vou ativar os comentários de novo, eu desativei para poder facilitar o pessoal aí visualizar. A gente já tem algumas perguntas prévias aqui. Agora, a nossa parte de perguntas vai ser a respeito de terapias. E eu vou trazer uma pergunta do Instagram Médico Socorrista e o Leonard. Foram duas pessoas que fizeram a mesma pergunta. Eles estão perguntando se tem algum protocolo nacional de tratamento do Covid. Tem vários, né? Agora, se você me pergunta se é baseado em evidência, não tem nenhum. Porque a gente não tem evidência, assim, do ponto de vista de estudos bem realizados, prospectivos, randomizados, preferencialmente controlados com placebo, de tratamento a gente não tem. Agora, a pergunta é um pouco complexa de responder, porque quando você faz o tratamento de suporte, isso não deixa de ser um tratamento para o paciente, né? Então, você ventilá-lo de forma adequada, você tratar a alteração hemodinâmica, você tratar a alteração de coagulação com profilaxia, você tratar a insuficiência renal, isso não deixa de ser um tratamento do paciente. Claro que isso aí não vai matar o coronavírus. O coronavírus, o Covid, o SARS-CoV-2, ele vai sair do paciente, ou o paciente vai evoluir para a morte de acordo com a sua própria evolução clínica. De fato, nós não temos um protocolo de tratamento específico, nem aqui no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Então, todas essas hipóteses que saíram de terapêuticas, hidroxicloroquina mais azitromicina, Anitta, que não é a cantora, né? Ivermectina, corticoide, tocilizumab, interferon gama, e mais vários outros tratamentos que tem, nenhum deles é baseado em evidência, né? Então, é tudo muito baseado em sugestão de que esses tratamentos podem matar o vírus em estudos in vitro, né? Que depois a gente pode discutir o que é. Mas, por exemplo, essa panaceia que foi feita da hidroxicloroquina, de que a hidroxicloroquina resolve a vida do paciente com Covid-19, não é verdadeira, tá? Nós não temos uma evidência clara à luz da ciência que demonstre que hidroxicloroquina, associada ou não à azitromicina, é capaz de resolver a vida dos pacientes com Covid-19. Ao contrário, ela pode até causar efeitos colaterais deletérios, né? Prejuízo ao doente, como, por exemplo, arritmia cardíaca, né? Então, tem essas questões aí relacionadas com esse tipo de tratamento. Então, não tem um protocolo, tem sugestões do Ministério da Saúde, de hospitais de grande porte, das secretarias de saúde. Por exemplo, tem protocolo de síndrome gripal que inclui antibiótico para bactéria, né, antimicrobiano, inclui oseltamivir para possibilidade de influenza, e inclui hidroxicloroquina e azitromicina para tratar a Covid. Só que a gente não sabe se hidroxicloroquina e azitromicina tratam efetivamente Covid. Certo. Tem uma pergunta aqui que está bem dentro desse tema, que é da Cacá Cerqueirinha. Ela me perguntou como é que está o avanço dos estudos, assim, se já saiu algum resultado preliminar. A gente tem alguns estudos ocorrendo no Brasil que fale alguma coisa mais conclusiva da hidroxicloroquina, ou a gente ainda está totalmente no escuro? Estamos totalmente no escuro, né? Então, a gente tem... Vamos falar um pouquinho da hidroxicloroquina de forma mais elaborada, que é a grande dúvida de todo mundo, né? A cloroquina e a sua derivada, que é a hidroxicloroquina, são remédios que são usados para tratar a malária há algum tempo, né? Há algumas décadas já. E principalmente a hidroxicloroquina é usada para tratar a doença do tecido conjuntivo, doença reumatológica, aquelas inflamações, principalmente relacionadas à articulação. Por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico é um exemplo de tratamento com hidroxicloroquina. Quando foi feito um estudo chamado in vitro, se identificou que a hidroxicloroquina era capaz de inibir a replicação
do SARS-CoV-2 e de outros vírus também, por exemplo, ebola e influenza. Como é que é um estudo in vitro? Você pega um tubo de ensaio, nesse tubo de ensaio você coloca um meio de cultura, coloca células e você coloca o vírus. E depois você coloca a substância que você quer ver se é capaz de inativar o vírus. Só que um tubo de ensaio, ele é totalmente diferente de um ambiente de um organismo. Não tem nenhuma interação hormonal, não tem nenhuma alteração com outros sistemas. É simplesmente uma camada de célula, um meio de cultura para aquela célula não morrer, o vírus para infectar a célula e o agente que você quer matar. Então, se eu der qualquer agente, se eu colocar soda cáustica lá, água sanitária, por exemplo, eu vou matar célula, eu vou matar vírus, eu vou matar tudo. Então, por isso é que a gente tem tantas intervenções que são identificadas como benéficas in vitro, mas, na verdade, quando você traz para o doente, elas não têm benefício nenhum, porque aí é um sistema muito mais complexo, com interação do vírus com outras células do sistema de defesa, com linfócito, com diversas outras interações, que torna muito difícil saber se o remédio da mesma maneira vai funcionar. Só um exemplo, a hidroxicloroquina in vitro funciona, mas contra influenza e ebola, em vivo, ela não funcionou. Não tem resultado positivo com hidroxicloroquina em estudo clínico com esses dois vírus, tá? Então, seria de se esperar que com o SARS-CoV-2, talvez a hidroxicloroquina também não funcione nesse contexto. Por que está se falando muito de hidroxicloroquina? Porque foi publicado um estudo que está sendo muito discutido, inclusive pela própria editora da revista. Eles estão reavaliando pelo risco desse estudo ter sido fraudado ou ter tido algum problema de publicação, onde um grupo francês, numa casuística de 20 e poucos pacientes, onde 6 pacientes se perderam, só 6 tomaram hidroxicloroquina e azitromicina, eles conseguiram identificar uma melhora, uma diminuição da contagem viral no SWAB desses pacientes que receberam hidroxicloroquina e azitromicina. Mas, de novo, primeiro que é um desfecho muito inapropriado, muito inadequado, você avaliar o SWAB, porque o SWAB pode ter um monte de dificuldades, como eu já falei aqui. Segundo, só 6 pacientes tomaram hidroxicloroquina e azitromicina, um número muito pequeno para você identificar qualquer benefício. Os pacientes foram tratados de formas diferentes, então não é um estudo bem realizado, não é um estudo bem feito. Tem em andamento vários estudos na China, vários estudos nos Estados Unidos, um estudo muito grande na Inglaterra chamado Recovery, que já tem 6 mil pacientes incluídos, que testa outras coisas além da hidroxicloroquina. Tem o nosso estudo, os nossos 3 estudos brasileiros com hidroxicloroquina, que também estão recrutando, mas a gente não tem resposta ainda de nenhum desses estudos, tá? Então, nem dos estudos chineses, nem dos estudos americanos, a gente não tem resposta de nada ainda com hidroxicloroquina. Talvez até o próximo fim de maio a gente consiga ter alguma posição em relação a esse medicamento, mas por enquanto nenhuma resposta. Só um último comentário em relação a isso. É compreensível que num cenário de gravidade dos pacientes, como por exemplo o doente entubado, doente na unidade de terapia intensiva, doente com síndrome respiratória aguda grave, com síndrome de desconforto, você queira usar medicamentos através do que a gente chama de acesso de compaixão, que é, eu vou usar porque tem um risco grande do paciente morrer. Então, se ele morrer, ele vai morrer mesmo, então vamos usar porque se eu conseguir salvá-lo, ótimo. Né? Então, esse é um pouco o sentido do uso do acesso de compaixão. Só que toda vez que você amplia essa utilização para outros contextos, como, por exemplo, a sugestão que foi feita de usar em pacientes ambulatoriais, ou mesmo em pacientes que você não tem Covid confirmado, não faz sentido. Você começa a aumentar o risco de efeitos colaterais do medicamento e o benefício desses pacientes é provavelmente muito pequeno, porque a imensa maioria, mais de 90%, eu diria, vai melhorar sozinho. E se você dá hidroxicloroquina, principalmente com azitromicina, você começa a ter o risco de efeitos colaterais neurológicos, né? Então pode ter convulsão, arritmia cardíaca, como eu já comentei, alterações gastrointestinais, pode dar diarreia, disfunção de fígado, né? Disfunção hepática. Então, não é inócuo, muito pelo contrário. A hidroxicloroquina e a azitromicina, principalmente nas doses que o pessoal está dando para COVID, pode causar efeitos colaterais consideráveis. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse cenário aí desses pacientes.
Entendi. E tem algum outro medicamento, alguma outra terapia que esteja se destacando nesse meio aí? Tem algumas coisas que eu não falei, né? Então, eu não falei, por exemplo, de antivirais, né? Nem de Remdesivir, nem de Lopinavir e Ritonavir, e nem de plasma de convalescente, né? Então, tem três outros tratamentos que talvez funcionem para esses doentes, né? Além, obviamente, do corticoide, do tocilizumab, que estão sendo testados, esses outros três talvez funcionem. Então, o Remdesivir tem relatos que parece ser promissor, mas a gente não tem ele disponível. A empresa está segurando, a Gilead, que é a empresa produtora do Remdesivir, ela está segurando a utilização do medicamento. Tem uma descrição de uma série de 50 casos no New England, sugerindo possível benefício. Mas é caso, né, gente? Tomou e não tem controle para saber se foi melhor do que o controle ou não. Uhum. Eu descrevo e os doentes melhoraram. Ah, mas eles melhoraram porque tomaram Remdesivir ou eles melhoraram porque eles iriam melhorar do mesmo jeito? Sem um grupo controle, sem um desenho adequado de um estudo clínico, eu não consigo saber se esses medicamentos funcionam ou não. Então, tem o Remdesivir, que talvez tenha um efeito interessante. Tem o Lopinavir e o Ritonavir, que são usados para coquetel anti-HIV, mas esse já tem um estudo com 200 doentes sem demonstrar benefício no New England. Claro que precisa de estudos maiores, mas esse, por enquanto, não tem benefício claro. E tem o plasma de convalescente, que é uma estratégia interessante, né? Então, você pega indivíduos que tiveram a forma branda da doença, mede o anticorpo. Se esses caras têm um anticorpo alto no plasma, você colhe o plasma deles e transfunde para o paciente que está criticamente enfermo, para o paciente que está na unidade de terapia intensiva. O objetivo é você dar um boost de resposta imune humoral, uma carregada, um amplificado na resposta imune humoral desses pacientes e ver se com isso você consegue debelar a infecção. Relatos de casos em Covid-19 benéficos, mostrando redução da inflamação. Tem estudos em outras doenças virais, mostrando, por exemplo, influenza, mostrando benefício. Só que a gente precisa de um estudo clínico em Covid-19, né? Então, tem estudo em andamento nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a USP, o Einstein e o Sírio-Libanês estão fazendo um estudo com plasma de convalescente. Já tem doente incluso, pode ser que tenha um benefício identificado mais para frente. É uma técnica interessante que talvez tenha uma aplicabilidade razoável para esses pacientes. Tem algumas características, né? Tem que ter cuidado com o risco de infecção viral, né? Então tem que ser um plasma bem triado do ponto de vista. Não pode ser de mulher, por causa do risco de anticorpos, principalmente de mulher que tenha tido gestação, por causa do risco de anticorpos. O ideal é que seja do sexo masculino, doador. Ah, não Então tem sabia disso, algumas não. características específicas. Oi? Não sabia dessa questão do sexo feminino. Por causa do risco de produção de anticorpos, questão de eritroblastose, etc. Então, o ideal que eles pedem é sexo masculino ou, no caso, de mulheres que não tiveram gestação. Mas, às vezes, as mulheres tiveram alguma coisa e ainda não identificam, né? Então, o ideal é que seja do sexo masculino mesmo. Quando se pede doador, se pede do sexo masculino para plasma de convalescente. Certo. Essa questão da pergunta do plasma era a pergunta da Nájila Ximenes. Então, Nájila, acho que já respondeu, né? Perfeito. Era exatamente agora a pergunta. Tem um relato de caso no JAMA de 5 doentes que vale a pena dar uma lida. É bem interessante. Tem umas revisões também sobre isso para quem quiser entender o mecanismo imunológico que está por trás do plasma de convalescente. Para quem gosta de imunologia, é bem legal. É bem interessante. Se vai funcionar ou não, de novo, a gente ainda não sabe. Mas, aparentemente, promete. Beleza, certo. A gente vai agora para o nosso terceiro bloco de perguntas, que é o bloco de ventilação e oxigenação. E na parte de ventilação e oxigenação, tem uma pergunta que é meio polêmica, né? Que é o que você acha da VNI? Se a gente usar a impressão negativa, usando todo cuidado, com um ventilador com circuito duplo, tudo bonitinho, filtro EPA, pode fazer? Olha, é assim, né? A gente não sabe muito bem essa questão da aerosolização nesses dispositivos, tanto catéter, máscara de oxigênio, ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo. Então, existe essa discussão de que a ventilação não invasiva e o catéter nasal de alto fluxo poderiam aumentar a aerosolização no ambiente e, consequentemente, expor a equipe
há um risco maior de contaminação, né? Então, tá todo mundo ajudando, cuidando do paciente, você poderia causar isso. Formas de você minimizar essa aerosolização seriam fazer exatamente o que você falou, circuito duplo, filtro EPA, quarto com pressão negativa. Na prática, usar o helmet como os italianos usaram, né? Na prática, quem consegue fazer isso na maior parte dos serviços brasileiros? Então, o tema da live é Covid-19 na realidade brasileira. Na realidade brasileira, ter esse tipo de dispositivo, quarto com pressão negativa, a gente até tem uns ou outros perdidos, mas nem todos são, né? Esses outros dispositivos, filtro EPA, etc, etc, alguns lugares têm, outros não. O problema a questão da ventilação não invasiva é quando você tem uma quantidade de doentes, que eu acho que talvez ainda não seja o caso totalmente no Brasil, mas já aconteceu em outros países. Então, você não tinha ventilador para todo mundo. O que é que você faz? É deixar o doente em insuficiência respiratória? Não, você faz a ventilação não invasiva e você tenta tomar todos os cuidados necessários para que a equipe não tenha um risco maior de contaminação. Então, VNI, catéter nasal de alto fluxo, são estratégias que podem ser usadas nesse cenário. De fato, elas podem produzir aerosol? Podem. Tem um trabalho feito em voluntários sadios que não mostrou que o catéter nasal de alto fluxo aumenta a aerosolização em comparação, por exemplo, com o catéter nasal normal de até 6 litros por minuto. É voluntário sadio, não é indivíduo doente, né? Então tem essa pequena limitação. Se você puder fazer num cenário onde você tem todos esses recursos já descritos de cuidado com esses doentes, excelente. Faça a VNI, faça o catéter nasal de alto fluxo. Use, por exemplo, posição prona associada ao catéter nasal de alto fluxo. A VNI já é mais difícil, mas dá para fazer. Mas ao catéter nasal de alto fluxo é interessante. E principalmente se você estiver num quarto com pressão negativa. Agora, se você está num cenário onde tem limitação de ventilador ou tem limitação de time, eu não consigo ter todos os doentes da minha UTI entubados, porque eu não tenho time para cuidar de todos esses doentes entubados, ficar fazendo posição prona, etc, etc, etc. Dá para fazer, você pode fazer ventilação não invasiva e catéter nasal de alto fluxo, desde que as equipes estejam claramente sabendo do risco de aerosolização e estejam totalmente protegidas. Face shield, N95, óculos, se for o caso, gorro, etc, etc, etc. Então, dá para fazer VNI. O problema é que na maior parte dos cenários brasileiros a gente não tem, né? Circuito duplo, filtro EPA, não tem a máscara adequada, não tem quarto de pressão negativa. Então, aí realmente é preocupante pelo risco de contaminação. Por isso é a sugestão de alguns autores da necessidade de intubação, da sugestão de intubação mais precoce nesses doentes, para você ficar evitando essa aerosolização. Mas, de novo, evidência para isso, para uma estratégia ou para outra estratégia, a gente não tem. Nem para intubação precoce, nem para segurar o doente na não invasiva no catéter nasal de alto fluxo. São ambas estratégias que você pode fazer, dependendo das suas condições locais. Certo. A Lídia, ela fez uma pergunta que é até um tema que eu gosto muito. Eu até escrevi um artigo sobre isso lá no portal da PubMed, que é a respeito dos fenótipos diferentes do Covid, o fenótipo L e o fenótipo H do Gattinone, né? E ela perguntou se realmente isso na prática vocês estão usando esses conceitos, se isso na prática a gente consegue realmente aplicar ou é algo teórico que não está tendo equivalência no dia a dia? Não, a gente consegue visualizar esses dois cenários, né? É claro que quando eles descrevem isso no paper, no artigo, eles descrevem os dois extremos. Na prática, o que a gente vê muitas vezes é um perfil de doentes que está lá no intermédio entre um perfil L e um perfil H. Só explicando o que é que são as duas coisas, né? O Gattinone e o grupo lá da Itália e da Inglaterra, eles descreveram dois subgrupos de pacientes com Covid-19. Quando o indivíduo chega na unidade de terapia intensiva com insuficiência respiratória, ele frequentemente não tem um acometimento pulmonar muito extenso. Ele tem, na fase inicial, o que esses autores descreveram como perfil L. O que é o L? Do inglês low, né? Baixa. Então, é baixa elastância pulmonar, que é o inverso da complacência. Então, ou seja, eles têm uma complacência pulmonar
mais elevada, eles têm um baixo peso pulmonar, ou seja, eles têm muitas áreas de aeração pulmonar, eles não têm muita área de colapso, eles não têm muita área de parênquima condensado. Ele tem na tomografia aquelas alterações que são mais subpleurais, aquelas alterações que são mais periféricas, o infiltrado em vidro fosco, mas não tem muita condensação. E por conta disso também ele tem low recruitability, ou seja, ele tem a recrutabilidade pulmonar baixa. Por quê? Porque ele já tem muito parênquima aerado. Ele tem pouco que recrutar. Então, a sugestão que eles dão nesse sentido é que aquela hipoxemia que esses pacientes apresentam, esses pacientes do grupo low, é principalmente vascular, é de perfusão. Então, seria causada, por exemplo, por microtrombo, por alteração da perfusão, por perda da vasoconstrição hipóxica, que redireciona o fluxo pulmonar para as áreas, tira das áreas mais afetadas e leva para as menos afetadas, para melhorar essa homogeneização. Então, nesse cenário, não faria muito sentido você tratar esses pacientes com um tratamento muito recrutamento ou inserindo PIPs muito elevados para esses pacientes. Então, tem um contexto importante nesse grau, nessa fase L. À medida que o doente vai evoluindo, ele começa a aumentar significativamente o seu trabalho respiratório, ele começa a evoluir com o que eles chamaram, que também já é descrito, de Patient Self-Inflicted Lung Injury, lesão pulmonar autoinduzida pelo paciente. Então, ele aumenta o trabalho respiratório, ele causa forças de lesão no parênquima pulmonar, forças de cisalhamento, de ruptura do parênquima pulmonar, e aí sim, com o excesso de trabalho respiratório, ao longo do tempo, ele evolui com a síndrome do desconforto respiratório agudo clássica, que é a passagem do fenótipo L para o fenótipo H, como descrito por eles, né? Então, no fenótipo H, o cara tem high elastance, ou seja, alta elastância, baixa complacência, ele tem alta recrutabilidade e ele tem um alto high, né? Alto peso pulmonar. Ele tem muito colapso, o colapso é nas regiões basais e posteriores do parênquima pulmonar do paciente, e como ele tem muito colapso, ele tem uma alta possibilidade de você, recrutando o pulmão do cidadão, você, aumentando as pressões dentro do parênquima pulmonar, você melhorar a homogeneização da ventilação no parênquima pulmonar dele. Diferente, por exemplo, do perfil L, que se eu der muito PIP para ele, eu vou aumentar a superdistensão, porque ele já tem muita área pulmonar aerada, eu vou aumentar a superdistensão e, consequentemente, eu vou reter CO2, eu vou aumentar o risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação. Então, nesse sentido, como é que você trataria os dois perfis? O perfil L você trataria, por exemplo, com aporte de oxigênio interno, né? Que seja catéter, máscara de oxigênio, ventilação não invasiva ou catéter nasal de alto fluxo, ou mesmo intubação. Mas quando você intuba esse paciente, é principalmente por conta do trabalho respiratório aumentado dele. Quando você intuba, você não deve dar muito PIP para o perfil L. Então, um PIP intermediário, 8, 10 centímetros de água, aproximadamente seria um PIP razoável para esse paciente. Você pode, por exemplo, usar a tabela PIP, né, PIP baixo do ARDSNET. Uhum. Então, dá uma PIP mais baixa para o doente. E o volume corrente, como a complacência pulmonar dos pacientes é boa, quando você faz 7, 6, 8, até 8 ml por quilo de peso, você não causa uma hiperdistensão muito significativa, você não causa uma pressão de platô muito alta e uma driving pressure muito elevada, porque a complacência pulmonar desses caras é boa. Então, o ar entra direito no pulmão deles sem causar elevações de pressão muito significativas. Então, eles recomendam não usar muita frequência respiratória, porque a frequência pode aumentar o trabalho respiratório do doente ou pode induzir lesão, e tentar usar volumes correntes mais altos, 6, 7, não chegar nos 4, 5 habitual da síndrome do desconforto. Isso para o perfil L, né, que é o indivíduo que tem baixa recrutabilidade. Quando ele começa a evoluir com o desenrolar da doença, quando ele começa a evoluir para a fase mais de síndrome do desconforto respiratório, que a gente já está mais acostumado, aí o tratamento é a recomendação habitual. Posição prona, recrutamento alveolar para hipoxemia refratária, PIPs
mais altos, 12, 14, 15. Você pode ajustar o PIP. A gente não sabe muito bem como ajustar, mas você pode manter um PIP mais alto, 12, 14, 15. Pode usar, quem tiver, claro, a impedância, né, tomografia de impedância elétrica para ajustar o PIP. Então, tem vários formatos de você ajustar o PIP nesses pacientes do perfil H. E caso PIP, prona, recrutamento, bloqueador neuromuscular não resolve, você pode usar a oxigenação por membrana extracorpórea também, que é uma outra estratégia terapêutica passível de ser usada nesses doentes. Então, é isso. Só que na prática, a gente às vezes tem um fenômeno intermediário, né? Então, a gente vê um perfil que tem o filtrado em vidro fosco, mas também tem a área de condensação, tem a área de colapso. Então, é um doente que está caminhando do perfil L para o perfil H. Às vezes, por exemplo, na UTI do HC, quando o doente chega muito tarde, a gente já vê um perfil H mais clássico, bem síndrome do desconforto mesmo, bem colapso, bem basal, né, que responde à prona. Então, tem essas características. Então, saiu hoje um trabalho no Critical Care Medicine que usou a tomografia de impedância elétrica, né? O primeiro estudo que eu tenha visto que avaliou como é que está o pulmão desses doentes com tomografia de impedância elétrica, que dá para fazer na beira do leito, não precisa levar o doente para tomografia. E eles viram que, de fato, tem uma abrangência muito grande de recrutabilidade do pulmão. Tem indivíduo que recruta muito o parênquima pulmonar dele, tem outros que não recrutam nada. Então, talvez sejam exatamente esses extremos do fenótipo L e do fenótipo H do Gattinone. Perfeito. Eu vou abrir os comentários aqui de novo para ver o que a galera está perguntando. Vamos lá. Eles perguntaram. Teve uma pergunta aqui que foi em relação à reativação viral. Nos pacientes em que teve a reativação, há previsão de transmissibilidade? A gente não sabe. Primeiro, a gente não sabe se teve reativação, né? Cada vez mais tem surgido discussões, principalmente, por exemplo, saiu no Covid-19, a gente está, às vezes, se baseando em notícia de imprensa leiga, né? Porque a gente não tem o paper ainda. Então, saiu essa discussão, que na Coreia estava tendo 100 e tantos casos de reativação. O que não se sabe, a gente não sabe se o doente tinha o Covid-19 positivo no primeiro teste. No segundo teste, o Covid-19 veio negativo. E no outro teste que ele fez, ele positivou de novo. A gente não sabe se realmente é uma reativação da doença ou se esse segundo teste negativo era um falso negativo e o doente tinha o Covid o tempo inteiro, tá? Saiu um relato de um doente, acho que na China, que esse cara teve Covid, ele melhorou a tomografia, ele foi de alta no hospital e algumas semanas depois, acho que umas 2 semanas depois, ele piorou de novo o quadro clínico, ele refez a tomografia tinha voltado a piorar e ele reviu o Covid era positivo. Então, tem algumas sugestões de que talvez seja possível ter reativação, mas isso não está claro. Isso é um relato de um caso feito na China, então a gente ainda não tem certeza absoluta se reativação é possível. Pode ser que, por exemplo, o indivíduo que teve uma doença mais branda, mais leve, ele não tenha tido uma imunidade total e isso vai conferir uma imunidade parcial. Daqui a 1 a 2 anos, se ele entrar em contato com o Covid de novo, pode ser que ele tenha a doença novamente. Então, nós não sabemos, na verdade, qual é a resposta do organismo ao Covid, se ele confere imunidade duradoura ou só transitória. Certo. Eu vou fazer aqui, a gente já está caminhando já para o finalzinho da live. Eu vou fazer aqui, vou abrir os comentários de novo para fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Eu estou vendo que o Luiz Castro, por exemplo, falou de xarelto, né? Rivaroxabana. Também não sabemos se funciona. Um dos estudos brasileiros que vai avaliar tratamento de Covid-19 vai dar rivaroxabana para esses pacientes com Covid-19 para bloquear a cascata de coagulação. Então, é possível que tenha algum benefício de heparina, de rivaroxabana, de antitrombina, de proteína C ativada, mas a gente ainda não sabe se isso vai fazer efeito no paciente com Covid ou não. Tá bom? Então, na prática,
a gente não tem anticoagulado os doentes de forma terapêutica, a gente tem anticoagulado de forma profilática, mas há grupos no Brasil e fora que anticoagulam esses pacientes de forma terapêutica. Alguns dão uma dose intermediária, tipo 40 mg de enoxaparina 2 vezes, é uma dose meio em cima do muro, né? Nem é profilática, nem é terapêutica, a gente brinca que é Profilêutica, né? Mistura dos dois. Mas na prática, assim, não sabemos ainda, né? Não sabemos ainda. A gente espera que os estudos sejam capazes de ajudar nisso. O que vale a pena, falando ainda sobre anticoagulação, é você ter uma visão muito mais próxima do doente em relação a episódios trombóticos. Então, eu ficar de olho, eventualmente fazer Doppler periodicamente para ver se ele não tem trombose venosa profunda, né, que coagulação, e não simplesmente esquecer. Então, sempre olhar no exame físico o risco deles terem trombose venosa profunda, se não tem empastamento, se não tem presença de eritema, etc., que justificaria uma investigação com Doppler de membros inferiores desses doentes, por exemplo. A gente vê muito TEP quando a gente faz tomo de tórax nesses doentes. E tem uma discussão de que na evolução da doença, os vasos pulmonares deles ficam engurgitados, ou seja, sugerindo uma elevação da pressão nesses vasos, o que poderia sugerir presença de trombos, microtrombos, etc. Mas, de novo, é tudo hipotético, não temos certeza ainda. A grande vantagem do Covid é que a produção de conhecimento está muito rápida. Então, é possível que, se a gente repetir essa live daqui a um mês, a gente já tenha alguma resposta aí positiva. Beleza. Vou ativar os comentários pela última vez aqui, para a gente ver se tem mais alguma pergunta. O pessoal está falando ainda de ivermectina e de Anitta, né? Então, eu vi aqui na discussão. Não tem resposta para ivermectina e Anitta, tem estudos em andamento, tá? Elas são capazes de inibir a replicação viral in vitro, mas, como eu disse, muita coisa é capaz de inibir a replicação viral in vitro. Para vocês terem uma ideia, se todas as drogas capazes de inibir a sepse in vitro e em animais tivessem funcionado em pacientes, a gente teria pelo menos uns 100 tratamentos para sepse disponíveis no mercado e a gente não tem nenhum, além de antibiótico terapia. Então, in vitro e em animal é muito diferente de em paciente. É possível que a ivermectina funcione in vitro, é possível que a Anitta funcione in vitro, mas no paciente é bem possível, eu até diria que é muito provável que nenhum dos dois funcione. Porque, de novo, o cenário do paciente, com toda a sua resposta do sistema de defesa, hormonal, etc., é muito diferente do tubo de ensaio. Certo. Então, gente, a gente tem ainda 8 minutos para o final. Antes de terminar, eu queria primeiro agradecer ao Luciano, agradecer a todo mundo que está aqui até agora. A gente está com 1.230 pessoas aqui até o final da live. Foi muito legal, muito bom, Luciano. Muito obrigada mesmo. Assim, fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Eu tinha certeza que seria muito proveitoso. Queria ajudar muitas pessoas que estão na linha de frente e, de fato, vai me ajudar muito essa conversa que a gente teve. Queria agradecer ao pessoal da PebMed, todo o time da PebMed, do Whitebook, que está se empenhando demais para fazer a sessão do coronavírus. E eu vejo todo dia, a gente vê todos os artigos, a gente revisa tudo para poder deixar a sessão o mais bacana possível. A sessão do coronavírus está livre lá no aplicativo. O portal da PebMed tem liberado todos os artigos os mais recentes possíveis o tempo inteiro. Temos também o Nursebook, que é o aplicativo para enfermeiros, que está fazendo o maior sucesso também. Então, eu queria agradecer muito. Eu sou muito feliz, eu tenho muito orgulho de dizer que eu trabalho com o time da PebMed, porque é um time muito empenhado e muito comprometido. E eu tenho certeza que está mudando muito a história da medicina no nosso país. E é isso, Luciano, obrigado. Você pode falar aí com o pessoal, deixar os seus recados para eles, fica à vontade. Obrigado, Dayana. Obrigado ao pessoal da PebMed pela disponibilidade da live. Eu gostei muito de fazer essa... De novo, né? É sempre um prazer para mim fazer essas discussões, porque é importante a gente disseminar o conhecimento. A gente faz questão de disseminar o conhecimento não só em época de Covid. Então, eu sempre... quem já assistiu alguma aula minha sabe que eu sempre disponibilizo os meus slides para todo mundo que queira, né? A gente sempre coloca nos grupos. A gente tem um grupo do Telegram de emergências clínicas da USP, que já tem quase 10 mil pessoas, tem 9 mil e tantos integrantes. Então,
A gente sempre coloca os artigos lá. Acabei de postar o artigo de ventilação mecânica, né? A gente tem os livros que o Hospital das Clínicas faz com a editora Manolo, o Medicina Intensiva Abordagem Prática, o Medicina Intensiva Revisão Rápida, né? Que são livros que estão agora voltaram, sempre venderam bastante, mas agora com o Covid teve um boom de venda. São muito bons. Da discussão, né? De toda essa discussão. A gente vai colocar um capítulo de Covid no livro de Medicina Intensiva Revisão Rápida. E os cursos, né? Então, tem toda uma disponibilidade de webinar, né? De terapia intensiva em geral, mas o webinar de Covid lá na Manolo Educação. E os cursos que o HC faz com o pessoal da Manolo Educação, na nossa parceria, né? De ventilação mecânica e de terapia intensiva. Então, de fato, assim, o nosso objetivo é disseminar o conhecimento, é fazer as pessoas serem capazes de tratar os pacientes com Covid, sem Covid, com sepse, sem sepse, com doenças críticas de maneira geral. Então, nosso propósito lá na disciplina de emergências clínicas do HC é disseminar, propagar o conhecimento. E, nesse sentido, eu queria de novo agradecer a vocês pela disponibilização da live. Foi muito legal ver o número de pessoas que assistiram, né? Foi muito bom ver isso e estou à disposição para quando a gente quiser marcar uma outra discussão. Quando a gente tiver um tratamento, a gente marca uma outra discussão sobre isso. Tá bom? Ótimo. Obrigado mais uma vez, pessoal. Gente, para todo mundo que ficou até agora, muito obrigada. Eu tenho certeza que tem muito profissional da saúde assistindo e eu deixo aqui meu agradecimento pelo trabalho de vocês, por tudo que vocês têm feito. Muito obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado a todo mundo que ficou até agora e um abração. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Só o último comentário em relação a essa doença. Nós profissionais de terapia intensiva, sabemos tratar a Covid-19. Não é nada diferente de tudo que a gente já faz no nosso dia a dia. É manejo da SARA, manejo da IRA, manejo do choque. Não é nada diferente. A única coisa que a gente tem que fazer de diferente é se cuidar mais do que a gente faz habitualmente. É se precaver para não se contaminar e para não contaminar os nossos familiares, nossos entes queridos. Então, boa noite para todo mundo. Se cuidem e vamos lá, vamos cuidar dos doentes. Um abraço. Estamos juntos, galera. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.